Neste vídeo, farei a análise e a correção da última prova do concurso da PMPE Cargo de Soldado. A partir desse vídeo, inicio aqui as gravações com foco exclusivo na preparação para o próximo concurso da PMPE Cargo de Soldado. No momento em que gravo este vídeo, está aberta a pré-inscrição para a minha turma. Será uma turma única, portanto eu não vou abrir novas turmas. As aulas serão entregues ao vivo. A ferramenta que eu utilizo possui limitação de acessos, portanto, eu vou aceitar apenas 50 vagas, será uma turma com 50 alunos, um curso completo, novo e atualizado. Dependendo do tempo em que você estiver assistindo esse vídeo, o link estará aí disponível na descrição. Em relação à disciplina de Direito Constitucional, foram 15 questões distribuídas da seguinte forma: 5 questões do artigo 5º, Direitos Individuais e Coletivos, 3 questões de Direitos Sociais, 3 questões de nacionalidade, 2 questões de direitos políticos e 2 questões de partidos políticos. Uma prova bem distribuída. Vamos começar com as 5 questões relacionadas ao artigo 5º da Constituição. Questões 46 a 50, caderno tipo 1. A questão de número 46 reproduziu o enunciado, o caput do artigo 5º, apresentou 4 afirmações, a fim de que o candidato escolhesse as corretas. Primeira afirmação: embora a Constituição direcione os referidos direitos apenas aos estrangeiros residentes no país, há consenso no ordenamento jurídico brasileiro de que esses direitos também valem igualmente para os estrangeiros que se encontrem em território nacional, mesmo que não residam no Brasil. Como se sabe, a Constituição não faz menção aos estrangeiros não residentes. Porém, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, se manifestou no sentido de reconhecer os direitos fundamentais, os direitos individuais aos estrangeiros não residentes. Então, por exemplo, o direito de locomoção, se um estrangeiro não residente, um turista, estiver aqui no Brasil e sofrer lesão em sua liberdade de locomoção, ele pode se socorrer por meio de um habeas corpus para proteger a sua liberdade de locomoção. O estrangeiro não residente tem garantido o direito de propriedade, pode adquirir propriedades aqui no Brasil. Portanto, essa afirmação está correta. Com isso, podemos eliminar a alternativa C e a alternativa D. Segunda afirmação: o direito à liberdade delimita-se pela liberdade física de ir e vir, não abrangendo a liberdade de pensamento. A segunda assertiva está errada. O direito à liberdade possui diversos desdobramentos. Além da liberdade física, nós temos a liberdade de crença, lá no inciso 6º, a liberdade de pensamento, lá no inciso 4º, a liberdade artística, lá no inciso 9º. Então, há diversos desdobramentos do direito à liberdade. A 2 está errada, a gente pode eliminar a alternativa E também a alternativa A, e com isso a gente já chega ao gabarito da questão 46, gabarito B. Mas vamos aproveitar as demais assertivas. Terceira sentença: o princípio da igualdade não veda que determinada lei estabeleça tratamento diferenciado entre pessoas que guardem distinções de ordem econômica, social, étnica, dentre outras, desde que haja razoabilidade. Ou seja, o princípio da igualdade não proíbe que determinada lei estabeleça tratamento diferenciado, e isso é verdade, isso está correto, em função do princípio da igualdade material. Um exemplo disso é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha estabeleceu tratamento diferenciado entre homem e mulher. O Supremo Tribunal Federal foi provocado e declarou a constitucionalidade dessa lei. Portanto, se existem razões para estabelecer um tratamento diferenciado, esse tratamento diferenciado deverá ser observado. Professor, e se não houver razões, e se não houver motivos, aí haverá violação ao princípio da igualdade, tudo bem? Então a 3 está correta. A afirmativa de número 4. O sistema de cotas previsto em seleções públicas é um exemplo da aplicação do princípio da igualdade formal. O sistema de cotas é mais um exemplo da aplicação do princípio da igualdade material e não formal. Na igualdade formal, tudo é bonitinho. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas na prática a gente sabe que não é assim. Então o legislador olha para a realidade e vê que existem diferenças gritantes e então ele decide favorecer um determinado grupo a fim de igualar os desiguais. Isso se chama igualdade material. Questão de número 47.
Acerca do direito à inviolabilidade domiciliar, analise as proposições a seguir. Primeira, assertiva. Mesmo que exista uma determinação judicial válida para diligenciar dentro de determinado domicílio, ela não poderá ser realizada durante a noite, mesmo com o consentimento do morador. Veja bem, até aqui a afirmação está correta. Até aqui. Havendo ordem judicial, esta ordem judicial deve observar o período diurno. Não pode haver cumprimento de ordem judicial no período noturno. Agora, se uma autoridade aparece munido de uma ordem judicial no domicílio de um indivíduo, no horário noturno, e se o indivíduo consentir, concordar com o ingresso da autoridade policial, então não há violação à inviolabilidade domiciliar. A regra é clara. Para entrar no domicílio tem que ter consentimento do morador. Se tem consentimento do morador, não interessa o horário. Por isso, a primeira afirmativa está errada. A gente já pode eliminar a alternativa D. Segunda assertiva. Em situação de flagrante delito, é possível ingressar numa residência durante a madrugada, dispensando-se o consentimento do morador. Como sabemos, a regra é o consentimento do morador, mas existem exceções. Uma dessas exceções é a situação de flagrante delito. E o que é o flagrante delito? O agente está cometendo crime no interior da residência. Então, por exemplo, o marido está espancando a mulher. E aí, os vizinhos, as autoridades vão ficar esperando o marido espancar a mulher? Evidentemente que não. Eles poderão ingressar mesmo que não haja o consentimento do morador. Portanto, a 2 está correta. A gente já pode eliminar a B e a C. Nos restam as alternativas A e a alternativa E. Vamos dar uma olhada na 4. Em caso de desastre, é possível ingressar a qualquer hora do dia ou da noite em residência para prestar socorro. Sim, é uma das exceções. Situação de flagrante delito, desastre, prestação de socorro, não interessa o horário e não depende de consentimento do morador. Então, o nosso gabarito é a alternativa E de escola. Vamos aproveitar a terceira afirmação. Não configura violação de domicílio se um cidadão ingressar na moradia de uma pessoa para prestar socorro. Todavia, esse fato deve ocorrer durante o dia. A 3 está errada. Se é para prestar socorro, não interessa o horário e independe do consentimento do morador. Questão 48. Sobre a desapropriação, expressamente prevista no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição de 88, assinale as assertivas a seguir. Primeira assertiva. A desapropriação de imóvel utilizado para o cultivo de substâncias psicotrópicas tem como finalidade a necessidade pública. Veja bem, a desapropriação, com base no inciso 24 do artigo 5º, ela se dá por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. E nesses casos, deve haver justa e prévia indenização em dinheiro. Vamos dar uma aprofundada aqui. O que é que se entende por utilidade pública? A utilidade pública se relaciona a uma conveniência, a uma opção vantajosa para a administração. A administração se depara com uma determinada situação e ela entende que a desapropriação parece ser conveniente. Desapropriar determinada propriedade parece ser conveniente para a autoridade pública. A questão da necessidade pública já não se trata de uma conveniência, mas sim de uma urgência. A administração deve agir porque é urgente desapropriar. E o interesse social está relacionado a uma questão de desigualdade social. Então a administração entende que para eliminar ou para atenuar a desigualdade social, a administração precisa desapropriar. Nesses 3 casos, a Constituição prevê que deve haver justa e prévia indenização em dinheiro. Agora, existe uma outra desapropriação, que a gente chama de desapropriação confiscatória, e essa desapropriação confiscatória não se dará mediante prévia indenização em dinheiro. Na verdade, sequer haverá indenização. Então, como não há indenização, essa desapropriação confiscatória, ela não decorre da necessidade pública, não decorre do interesse social e também não decorre da utilidade pública. Havendo cultivo de substâncias psicotrópicas, haverá a desapropriação confiscatória, que não tem fundamento no inciso 24, mas sim no artigo 243 da Constituição. Professor, dá um exemplo de substância psicotrópica. A maconha, algumas espécies de cogumelos, entre outras.
Então a primeira assertiva está errada, porque a desapropriação confiscatória ela não tem como fundamento nem a necessidade pública, nem o interesse social, nem a utilidade pública, tá bom? Com isso a gente pode eliminar a alternativa A, a alternativa C, a alternativa D, a alternativa E, e chegamos ao gabarito, questão 48, gabarito alternativa B, B de bola. Questão de número 49. Sobre a instituição do júri popular, prevista na Constituição de 88, analise os itens a seguir. Primeira assertiva. É assegurada a plenitude de defesa? Correto. O que isso significa? Significa que os direitos de defesa, o contraditório, a ampla defesa do acusado devem ser respeitados. Com isso, a gente elimina a alternativa D. Segunda assertiva. É assegurada a publicidade das votações. Veja, as votações devem ser sigilosas. O procedimento de votação é sigiloso. Então a gente deve considerar essa assertiva errada. E com isso a gente já pode eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. Com isso a gente já chega ao gabarito. Gabarito C da questão 49. Assertiva 3, terceira assertiva. É assegurada a soberania dos vereditos? Sim. O que isso significa? Isso significa que o juiz, via de regra, deve respeitar a decisão dos jurados. Quarta assertiva. Compete ao júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Exatamente. Se o crime é contra a vida e se o crime é doloso, então compete ao júri. Exemplo de crime contra a vida, o homicídio. Porém, esse homicídio deve ser doloso, quando o agente age deliberadamente, conscientemente, com o fim de alcançar o resultado criminoso, que é ceifar a vida da vítima. A primeira assertiva, a terceira e a quarta estão corretas. Gabarito, alternativa C, de casa, questão 49. Questão 50. Sobre os crimes previstos no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição, analise as proposições a seguir. Primeira proposição. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é imprescritível. Olha, sempre nas aulas teóricas eu chamo a atenção para os incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º. Sempre aparecem em prova. Então vamos dar uma esquematizada aqui. Nós temos o racismo, a ação de grupos armados contra a ordem democrática, pode ser um grupo civil, um grupo de civis ou um grupo de militar, ação de grupos armados. E nós temos o H3T, o crime hediondo, o crime de terrorismo, de tráfico ilícito de entorpecentes e de tortura. Então veja só, todos esses crimes, todos eles são inafiançáveis. Não aceita a fiança, não adianta pagar a fiança, tá bom? Todos eles são inafiançáveis. O racismo é inafiançável, a ação de grupos armados, civis e militares contra o Estado Democrático, contra a ordem constitucional, são inafiançáveis. O H3T, hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo também são inafiançáveis. Agora, apenas 2 são imprescritíveis. Apenas 2. Quais são? O racismo e a ação de grupos armados. Esses crimes, cujo mnemônico eu utilizo H3T, porque o H de hediondo e 3T, porque são 3 crimes que começam com a letra T, eles não são imprescritíveis. O que isso significa? Significa que a acusação, a investigação, o julgamento, a execução da sentença não tem prazo máximo. Ou seja, pode ocorrer a qualquer momento. O crime não prescreve, o crime hediondo não prescreve, a tortura não prescreve, o tráfico ilícito de drogas não prescreve. E isso com base na Constituição Federal, com base no artigo 5º, inciso 42, 43, 44. Então eu sempre chamo a atenção dos alunos, olha, memorizem esse esquema. E com base nesse esquema dá para resolver a questão de número 50. Vamos lá, primeira assertiva. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é imprescritível. Acabamos de ver, não é imprescritível. Então, a primeira assertiva está errada. A gente já pode eliminar a alternativa D. O crime de racismo é inafiançável? Sim, todos aqueles crimes lá são inafiançáveis. A 2 está correta. A gente não tem 2 na B, não tem 2 na C, só temos 2 na A e na E. E vamos aí analisar logo a 4 para fechar a questão. O crime de terrorismo é imprescritível? Veja novamente, olhe novamente para o esquema.
O terrorismo está aqui no H3T. É imprescritível ou não? Não é imprescritível. Então a gente elimina a alternativa E e ficamos com a alternativa A, tá bom? A gente pode aproveitar aqui a assertiva 3. A ação de grupos armados civis contra a ordem constitucional e o Estado democrático não constitui crime previsto expressamente na Constituição. Está errado, constitui crime previsto expressamente na Constituição. Posto que a Constituição somente prevê como crime a ação de grupos armados de natureza militar. Tanto pode ser um grupo armado de natureza civil, quanto pode ser um grupo armado de natureza militar. Então a 3 está errada, só nos resta mesmo a alternativa A como correta. Muito bem. O que a banca cobrou de vocês em relação ao artigo 5º? A questão dos destinatários dos direitos individuais e coletivos, se os estrangeiros não residentes são ou não destinatários, cobrou o direito à liberdade, igualdade material, inviolabilidade do domicílio, a desapropriação, que está relacionada aí ao direito de propriedade, instituição do júri e aqueles famosos crimes lá nos incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º. Agora veja que curioso, os assuntos, os tópicos destacados na cor verde foram cobrados no penúltimo concurso. Eu sempre faço esse alerta para os alunos, sempre vale a pena analisar a última prova. Isso não só acontece no concurso da PMPE, veja, por exemplo, o que acontece lá na PEMAL, no concurso da Polícia Militar de Alagoas, entre vários certames. Sempre aparecem repetições, tá bom? Vale a pena estudar provas anteriores. E eu recomendo que você assista a esse vídeo relacionado à correção da penúltima prova. A gente já pode passar para as 3 questões relacionadas aos direitos sociais, questões 51 a 53 do caderno tipo 1.